Você se deita de frente sob o sol escaldante no meio do deserto, quando de repente sente um cheiro extremamente ruim. Você tenta rastejar até a fonte para ver se talvez alguém lá possa ajudá-lo, mas tudo o que vê é um grande buraco no meio do nada. Você rasteja até lá e enfia a cabeça no buraco. Houve algo muito fraco lá embaixo, mas está muito escuro para enxergar alguma coisa. Ainda assim, o cheiro ruim faz cócegas nas narinas. Você se afasta com nojo e se levanta para ter uma visão melhor disso. O orifício tem aproximadamente 30 metros de diâmetro, sem nada ao seu redor. Você anda vagando pelo deserto há dias e acabou de ficar sem comida e água, mas a uma certa distância vê o que parece ser uma pequena cabana. Você caminha até ela por mais algumas horas, até que chega aos arredores de uma aldeia. Um morador local, montando um camelo, diz que você está na província de Al-Mara, na região leste do Iêmen, que fica bem perto de Omã. Ele imediatamente leva você para sua cabana de lama, lhe dá comida e um pouco de água. Sentindo-se revigorado e cheio, você pergunta a essa pessoa sobre o buraco no chão do deserto. Seus olhos afundam e seu rosto fica pálido. Ele agarra você pela manga em silêncio, o expulsa da cabana e fecha a porta. Você tenta bater na porta mais uma vez, mas ele ignora. À frente fica o mercado da vila, onde certamente poderia obter algumas respostas das pessoas. Você vai até lá e todo mundo começa a olhar como se você fosse algum tipo de ameaça. Eles sentem algo estranho em você. Você coloca seu capuz e segue para falar com um comerciante. Enquanto compra um pouco de comida, pergunta ao vendedor sobre o buraco, mas ele se recusa a lhe vender qualquer coisa. Ele até o empurra para a rua. Você vai até outro vendedor e pergunta sobre o buraco. No começo, ele está relutante em lhe dizer qualquer coisa, mas depois de ter comprado alguns itens de sua loja, ele finalmente admite. Ele o leva para uma pequena pousada e pede para você se sentar. Pede que mantenha sua voz baixa ao falar sobre isso. Ele então pede uma bebida e começa a explicar tudo o que sabe sobre o buraco. Diz a lenda que o poço de Barhut, que está em Hadramut, é um lugar amaldiçoado, uma prisão para os espíritos. Ele afirma que qualquer objeto que se aproxime dele eventualmente desaparece. O garçom volta com 2 bebidas refrescantes e o homem rapidamente para de falar. Assim que o garçom sai, ele volta a falar sobre o poço. A razão pela qual as pessoas o estavam evitando quando você mencionou o poço é porque acredita-se que o local traga azar para qualquer um que passe perto dele. Os moradores até conseguiram sentir isso através de você. O homem diz que não acredita em tais superstições, mas você quer saber mais. À noite, você volta para o poço para descobrir se o que ele disse é verdade. Você se senta ao lado do poço e concentra todos os seus sentidos. Está tudo quieto. Nada além do vento do deserto escovando contra a areia. Você ouve algo que soa como um sussurro vindo do buraco, como se estivesse chamando você para entrar. Você se levanta da sua meditação e caminha em direção ao buraco. O som fica mais alto, mas você ainda não consegue entender nada. Então, enfia a cabeça no buraco para ouvir, enquanto prende a respiração, mas parece não dizer nada com nada. No dia seguinte, você pega uma corda e uma picareta e espera até o anoitecer para se preparar para o próximo passo, descer pelo buraco. A noite chega e você amarra a corda em torno a uma árvore. Você desce enquanto segura a corda com uma mão e uma tocha com a outra. Você tenta respirar pela boca, mas começa a sentir que precisa respirar mais fundo quanto mais desce. Acredita-se que o buraco tenha cerca de 260 metros de profundidade, mas você só conseguiu descer cerca de 6 metros. Você não esperava que fosse tão profundo. Então começa a subir de volta, mas decide soltar a tocha no buraco para ver até onde ela vai. A chama vai ficando cada vez menor à medida que desaparece na escuridão. Talvez o homem estivesse certo, apenas folclore da aldeia sobre algo que eles não podem explicar. Os cientistas afirmam que o buraco tem milhões de anos e praticamente não tem ventilação. Mesmo que exista há tanto tempo, é tão misterioso hoje quanto era na época em que surgiu. Você está andando na Sibéria procurando por algumas renas, quando de repente houve uma explosão à distância. Todas as suas renas se espalham e o frenesi está grande demais para reuni-las. Você corre até a fonte da explosão e encontra uma enorme cratera em uma área pela qual acabara de passar. Em agosto de 2020, um buraco enorme foi descoberto na Sibéria, na Rússia, com cerca de 30 metros de profundidade e 20 de largura. Os moradores e pesquisadores locais ficaram surpresos ao encontrá-lo lá.
Esse é o 9º buraco documentado na região desde 2013. Você liga para as autoridades locais e uma enorme equipe de cientistas chega com equipamentos científicos de aparência estranha. Eles afirmam que essa cratera é a maior que já viram até agora. A maioria dessas crateras foi encontrada por acidente por pessoas fazendo passeios não científicos de helicóptero ou por caçadores e pastores. Os cientistas não conseguem explicar com certeza absoluta esses casos, mas sabem exatamente por onde começar. Permafrost, a coisa que cobre 2/3 de todo o território do país. Os cientistas acreditam que, estudando o permafrost, que contém certos produtos químicos, podem descobrir por que essas crateras estão surgindo. Amostras das crateras contêm muitos produtos químicos, mas principalmente metano. Os cientistas coletaram muitas amostras do solo congelado, do chão e do gelo. Eles tiveram que descer pela cratera para coletar a maioria delas. E dentro de 2 anos, essas crateras acabam se transformando em lagos. De acordo com seus estudos, os gases, que são compostos principalmente de metano, se acumulam nas camadas superiores do permafrost. E eles podem vir tanto das camadas profundas da Terra quanto daquelas próximas à superfície. Esses gases acabam ficando presos no gelo à medida que se acumulam, criando pressão suficiente para estourar pelo solo congelado. Os cientistas afirmam que esses buracos gigantes são resultado das temperaturas crescentes, mas essa é apenas uma teoria. Ainda não se tem certeza de como poderiam ter se formado. Mas como a maioria dessas crateras se forma em áreas remotas do Ártico e leva anos para tomar forma, ninguém realmente fala sobre elas. Você está dormindo profundamente na cidade de Fukuoka, no Japão. Por volta das 5 da manhã, houve uma explosão alta e sente o chão tremer. O Japão é propenso a terremotos e tsunamis, então você está preparado para o pior. Mas o chão e o prédio não estão tremendo mais. Você verifica a energia e nada. Todo o apartamento e até o bairro estão completamente escuros. Você olha para longe da varanda e vê um enorme buraco no meio de uma estrada de 5 pistas. Você sai do prédio e se junta à multidão se reunindo do lado de fora. O buraco tem cerca de 20 metros de profundidade e engoliu tudo ao seu redor. Os semáforos, calçadas e um ponto de ônibus foram engolidos. Até mesmo partes de edifícios foram destruídas, deixando as vigas de suporte ainda de pé. Todo o sistema de metrô está totalmente disfuncional e cerca de 800 famílias estão passando por apagões. Até o aeroporto e o metrô foram afetados. As autoridades locais evacuam toda a área caso mais sumidouros surjam ou explosões de gás ocorram. Alguns dias depois, está tudo consertado. Os engenheiros e empreiteiros japoneses levaram apenas 48 horas para preencher o buraco e 1 semana para reabrir a área ao público. A explosão pode ter sido causada por alguma construção em uma linha de metrô, mas o sumidouro está afundando novamente. As pessoas notaram que a rua parecia cair cerca de 8 centímetros no tráfego intenso. Mas com manutenção tempestiva, o Japão pode consertar qualquer coisa da maneira mais rápida possível.